Administração Financeira 2, aula Dividendos, parte 3, Política de Dividendos, a irrelevância. A proposição teórica de que a política de dividendos é irrelevante, ou seja, que a alteração na política de dividendos não altera o valor da firma, nasceu nos artigos de Modigliani e Miller, principalmente no artigo destes autores de 1961. Para ilustrar a base que permite a construção dessa proposição de irrelevância, vejam os seguintes exemplos. 4 casos. Caso base, que estabelece a política corrente de dividendos da empresa. Uma empresa em liquidação, com lucro e distribuição de 10 por ano na data 0 e na data 1. Ou seja, o acionista receberá 2 e apenas 2 fluxos finais, 10 na data 0 e 10 na data 1. Caso 1. O atual acionista não quer na data 0 a totalidade dos dividendos que a empresa está distribuindo, ou seja, ele não quer 10. Ele quer apenas 5 na data 0. Ele deixa reinvestido na própria empresa os 5 restantes, da data 0 até a data 1, a 10%. Caso 2. Neste caso e no próximo, diferentemente do anterior, o acionista quer mais do que os 10 originais. O acionista quer 12 na data 0. Para atendê-lo, a empresa faz uma captação de 2 que custará 10% até a data 1. E o último caso, para levantar os 12, ele continua querendo 12, o acionista. Então, para levantar estes 12, sem envolver a empresa, o próprio acionista vende 2 em ações. Aqui estão os casos com as contas. Vamos assumir uma taxa de desconto de 10%. No caso base, 10 na data 0 e 10 na data 1 a valor presente, o valor 19,09. O caso 1, o acionista, lembrem-se que ele abriu mão de 5 e deixou reinvestido na empresa os outros 5 e ficaram reinvestidos na empresa a 10%. Então os outros 5 viraram 5,50 na data 1. Então ele tem 5 na data 0, mais 10, mais 5,50 na data 1, a valor presente 19,09. E o caso 2, 10 mais 2 que ele quis na data 0 e a captação destes 2 para pagamento na data 0 gera um pagamento de 2,2. Por quê? Porque a empresa captou 2 pagando 10%. Então está aqui o pagamento do que foi captado na data 0. Logo, ele tem 10 mais 2 na data 0, mais 10 menos 2,20 na data 1, trazido a valor presente, 19,09. E para terminar, o caso 3. O caso 3, distribuição de 10 na data 0, venda de ação para levantar mais 2 na data 0. Qual é o valor da ação após o acionista receber os 10 de dividendos na data 0? Se a ação valia 19,09, após ele receber 10, a ação vale 9,09. Para ele apurar 2, ele tem que vender 0,22 ação, ou seja, 2 dividido pelo preço da ação. Quantidade de ações que ele mantém. Se ele tinha uma ação, menos 0,22 ação, ele passa a ter 0,78 ação. Qual é o dividendo que ele receberá na data 1? Ele receberá o que ele tem de ação, 0,78, vezes o preço da ação na data 1, 7,80. Logo, ele tem 10 na data 0, mais 2 na data 0, mais 7,80. Trazido a valor presente, os mesmos 19,09. Veja o seguinte, as taxas de desconto, de reinvestimento, de captação foram as mesmas e iguais ao custo de oportunidade do capital.
Por isso que a política de dividendos, estas alterações que nós vimos em 3 casos, alterações a partir do caso base, não alteraram o valor da ação. O caso 3 ilustra o que é conhecido por dividendos caseiros. Caso a empresa não pague dividendos, os investidores podem vender ações, recebendo mais hoje e diminuindo o recebimento futuro. Se a taxa implícita nesta operação for igual à taxa de desconto, que é o custo de oportunidade do capital, os investidores farão o mesmo valor presente. Este gráfico ilustra alguns dos casos que nós vimos. Nós temos aqui dividendos na data 0, dividendos na data 1. A partir do aumento na data 0, há uma diminuição na data 1, que é dado por esta equação. E esta inclinação tem relação com o quê? Com a taxa de desconto, com a taxa que nós usamos em todas as possibilidades financeiras, na captação, no reinvestimento, no desconto, que foi 10%. Então veja que o investidor estará nesta reta aqui. À medida que o dividendo na data 0 aumenta, o dividendo na data 1 diminui e vice-versa. Seja por meio do investimento de dividendos excedentes ou por meio de venda de ações, o investidor pode obter qualquer distribuição que esteja nesta linha, nesta equação aqui. Como tanto a empresa quanto o investidor podem se mover ao longo daquela linha diagonal, a política de dividendos se mostra irrelevante. O aumento numa data implica em redução na data futura. Este exemplo ilustra, nós poderíamos ter montado o exemplo com vários fluxos. 2 fluxos apenas foram usados por quê? Porque didaticamente fica mais simples explicar e entender. E a redução de investimentos para se aumentar os dividendos? Vejo que ali nós estávamos falando apenas de fluxo de dividendos. Nós não estávamos mexendo na questão do investimento. E aí vem essa pergunta importante. E se eu tiver que reduzir investimentos para aumentar dividendos? Olha, se os investimentos fossem gerar uma taxa de retorno maior que a taxa de desconto, ou seja, se os investimentos que estavam avaliados e prestes a serem realizados possuíssem VPL maior que 0, este VPL já estava incorporado no valor da ação. Logo, ao anunciar a não realização destes investimentos, este valor seria perdido, pois não seria realizado. Ou seja, o acionista estava avaliando aquela ação pressupondo que determinado investimento seria realizado. Ele já estava incorporando o VPL daquele investimento. Se aquele investimento, se vem a informação que aquele investimento não será realizado, esse VPL é perdido. Logo, o valor da ação cai, descontando o quê? Esse VPL que estava incorporado. Uma empresa deve aceitar todos os projetos de VPL positivos. Caso contrário, o valor seria reduzido. Olha só, um dos pressupostos da proposição de relevância de Modigliani e Miller era que a política de investimento da empresa é estabelecida para o tempo à frente e não é alterada por mudanças na política de dividendos. Então veja que a proposição de relevância pressupõe que a mudança de dividendos, de política de dividendos, não altera a política de investimento, que já está estabelecida. Os casos apresentados ilustram que tanto a empresa quanto os acionistas podem alterar os fluxos de dividendos por meio de várias possibilidades: reinvestimento de fluxos, emissão de dívidas, emissão ou recompra de ações e venda de ações. Todos os casos que nós vimos agora, o caso base mais os 3 casos, mostram que a política ou a mudança na política de dividendos não altera o valor da ação.
Estes casos ilustram, como eu coloquei no início desta parte, a tese da irrelevância da política de dividendos, de Modigliani e Miller, 1961. Percebam que a construção dos casos assumiu uma série de condições, das quais destacam-se as seguintes. Os mercados de capitais funcionam perfeitamente, as expectativas são homogêneas, não há assimetria de informação entre gestores e investidores, as taxas estão em equilíbrio, desde que nós usamos uma mesma taxa de retorno de reinvestimentos de captação iguais à taxa do custo de oportunidade do capital. Não colocamos impostos, ou seja, não há impostos, tanto na pessoa jurídica quanto na física. Não há custos de transação, por exemplo, as empresas não incorrem em despesas na emissão de novas ações e não há custos de agência. Tudo isto aqui está fora para que se permite o quê? A construção de irrelevância. Se eu não tiver estes fatores, estes pressupostos, essas suposições, eu preciso começar aqui a pensar na relevância, em fatores que tornam a política de dividendos relevante. É o que nós veremos na próxima parte, na parte 4. A parte 3 termino aqui. Qualquer comentário, por favor, envie-me um e-mail. Até no próximo vídeo, parte 4.